sentiu cansada de fingir que dá conta? Cansada de sorrir por fora, enquanto por dentro tá tudo afundando? Já teve medo que, se mostrasse a verdade, alguém te amaria menos, te respeitaria menos, ou simplesmente poderia ir embora? Essa é a prisão da vergonha, a mais cruel de todas, porque quem tá com a chave somos nós mesmos. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse medo de se mostrar, sobre essa armadura que protege, mas que sufoca, na verdade. Fica com a gente. Talvez agora seja a primeira vez que você realmente se veja sem filtro. Eu sou Cintia Almeida e estou aqui com minha amiga e parceira Valéria Brás, e você está no Entre Sentir e Ser. Aqui a gente fala daquelas dores silenciosas que todo mundo sente, mas que ninguém admite. Esse espaço é para quem quer se enxergar de verdade e deixar esse peso ir embora aos poucos, sem cobrança. Se esse tema faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e já ativa o sininho. Todo domingo tem um episódio novo e no final da série a gente vai se encontrar ao vivo para aprofundarmos todas essas experiências e sensações juntas. Então, pessoal, não deixem de participar da nossa sala ao vivo no final da série. A gente vai divulgar a data, porque lá a gente vai poder conversar sobre essas dores, tirar dúvidas, aprofundar assuntos. Participa com a gente. Então, pessoal, o medo de ser vulnerável não nasce com você, ele é aprendido. É aprendido através do ambiente em que você viveu. Por exemplo, o ambiente da família e aquilo que existe de certo e errado para aquele grupo que você participa. A escola, o que você aprende na escola sobre a vida, sobre conceitos, sobre certo e errado. A cultura de onde você mora, o país onde você mora, Brasil, Bélgica, Estados Unidos, o que for. E cada vez, independente de onde você está, que alguém diz, engole o choro, o cérebro entende, sentir é perigoso. Cada vez que você mostra emoção e é ignorada, ele aprende que ser real dói. Então, o que você faz? Cria uma estratégia, veste a força. Acredita que ser forte é o único jeito de ser amada. Só que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. Ao contrário, é um ato muito corajoso, pois é a coragem de dizer eu não sei, eu tenho medo, eu preciso de ajuda. E isso mesmo quando a sua mente insistir em te dizer que se você se mostrar desta forma, vai perder amor. Só que esconder o que sente tem um custo biológico além do emocional. Toda vez que você reprime a emoção, o corpo interpreta como uma ameaça. A amígdala, que é quem regula o medo, entra em alerta e o corpo vive em modo de defesa. Consequência: ansiedade, tensão, insônia, dificuldade de relaxar. A alma vai se calando porque vai morrendo a sua essência, mas o corpo vai falando cada vez mais alto. A vergonha não te protege. Ela vai te prender no estágio de vigilância constante. Quando você esconde a dor, constrói muros para não ser ferida, como uma defesa. Só que esses muros também impedem que o amor entre. Você pode ter gente por perto, mas sente que ninguém te alcança. E não é falta de amor, é falta de permissão para ser vista. E a ciência confirma. A conexão é uma necessidade biológica do ser humano, mas quando você se fecha, o corpo reduz a liberação de ocitocina, que é um dos hormônios que o nosso corpo produz, e uma das coisas responsáveis desse hormônio é a confiança, e aumenta a produção de cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, tão falado hoje em dia.
E o resultado? Você parece forte, mas vive exausta por dentro. Sustenta uma imagem que não te representa mais. Essa é uma armadura que te protege, mas também te isola. E o isolamento, ele vai apagando o nosso brilho, porque ninguém brilha de verdade tentando ser invulnerável. Então, pessoal, agora eu vou contar para vocês, para exemplificar o que a gente está falando, a história que eu e a Cíntia vivemos com uma pessoa que a gente conheceu nesses grupos que a gente faz de conversar, de falar com as pessoas, de falar sobre essas dores. Nós conhecemos o que nós vamos denominar aqui como Ana. Por fora, ela era impecável, firme, inteligente, sempre pronta a se manifestar, a falar com as pessoas, a ajudar. Só que nós duas sentíamos que havia um turbilhão dentro dela que era muito grande para ser uma coisa tão natural. Mas fomos seguindo os nossos trabalhos e em um momento ela teve uma crise de ansiedade. E a culpa e o medo que ela demonstrou por estar perdendo esta força que ela queria mostrar foi muito grande. E a gente entendeu o quanto significava para ela ficar nessa couraça de que ela era forte, de que ela conseguia. E aquele momento de ansiedade, ou seja, quando ela se tornou vulnerável, ela ficou apavorada com medo de perder o respeito se mostrasse o que sentia. E isso se confirmou numa frase que a gente observava que ela falava constantemente, que era: se eu desmoronar, ninguém me segura. E a verdade é que o medo da vulnerabilidade é uma forma de autoproteção. O cérebro entende exposição emocional como risco de rejeição, porque nós precisamos pertencer, e reage como se fosse perigo físico. Aí a amígdala, que é a responsável por ativar o medo, ela entra em alerta. Com isso, o corpo fecha. A mente começa a criar estratégias para esconder a dor. Pode ser racionalizando, fingindo controle, evitando olhar, sendo forte e por aí vai. Por isso, ser vulnerável não é fácil. Imagina a quantidade de energia que seu corpo tem que utilizar para se manter em algo que não é seu. Mas dá para reeducar o corpo e o cérebro para entender que mostrar o que sente não é perigoso. Na verdade, é apenas humano. E é aí que entra o exercício que a Cintia vai fazer com vocês. E eu queria mostrar o quanto ele é poderoso e o porquê ele é poderoso. Ele serve para treinar o sistema nervoso a experimentar a vulnerabilidade em pequenas doses seguras. A ciência chama isso de exposição graduada. É quando o corpo aprende pouco a pouco que ser verdadeiro não destrói. Funciona porque ativa a área da regulação emocional, que fica no córtex pré-frontal, e reduz a resposta de medo com o tempo, não bruscamente. Cíntia, vamos ao exercício agora? Vamos sim. É um exercício rápido, simples, mas muito eficaz. Porque, complementando o que a Val trouxe, a ciência agora já comprovou, antigamente não era assim que pensava, mas agora foi comprovado que o cérebro ele vai sim mudando os caminhos, fazendo novas sinapses. Então, essa mudança gradual, né, de resposta em relação às emoções, elas podem achar sim um novo caminho e a gente acaba mudando a nossa reação e o nosso comportamento também. Então, vem com a gente fazer esse exercício que não precisa de nada. Hoje é bem simplesinho mesmo. É só você pensar numa pessoa que você confia bastante, aquela pessoa que você não corre risco emocional nenhum, aquela pessoa realmente que você confia. E fale uma pequena verdade para ela, uma coisa simples, mas que seja real, realmente real, seu, que pode ser: hoje eu estou cansada de fingir que está tudo bem, ou estou realmente sobrecarregada, ou até não consegui ser forte hoje. E pare, respire e observe, se perceba e sinta que tem um conforto e é natural.
e não fuja dele. É por aí mesmo o caminho. O corpo vai entender com o tempo que é seguro ser real. E a nossa Ana, ela fez isso. Só essa pequena frase. Hoje eu tô cansada de fingir que tá tudo bem. Foi o primeiro tijolo derrubado naquele muro da prisão que ela construiu para se proteger. E aos poucos, esse medo, ele foi perdendo a força. E daí, no lugar da vergonha, nasceu o alívio, a leveza, a presença. Agora é sua vez. Faça isso todo dia, se possível. Uma verdade por dia, nada mais. O objetivo aqui não é desabar, é se permitir existir sem tanto esforço. Faça, você vai gostar. Então, pessoal, agora vocês devem estar se perguntando: e a Ana? Como que ela ficou? Ela ainda está em processo de autodescoberta, de entender e sair desse medo da vulnerabilidade. Ela ainda tem, mas ela está fazendo o exercício, está melhorando bastante. Nos grupos, ela já expõe mais os seus sentimentos e não tanto querer saber do sentimento do outro para ser forte, para parecer útil. Então, façam o exercício. Gente, falei demais, porque agora está na hora do encerramento. Vou deixar vocês com a Cíntia, tá? E no próximo episódio, a gente vai falar sobre algo ainda mais profundo, que quando ser forte demais realmente te isola. Quando o controle que parecia te proteger, ele começa a te adoecer. E como aprender a desmoronar sem desabar. Mas guarda uma coisinha: ser vulnerável não é cair, é parar de fingir que não sente, é coragem em estado puro, porque a verdadeira força, ela nunca precisou de armadura. E agora eu queria me despedir de vocês, agradecer a presença, convidá-los para o próximo episódio, no próximo domingo, e que vocês tenham uma boa semana, façam o exercício, tentem pelo menos começar a se liberar, porque vocês vão ver a diferença, né, Val? É, é isso aí, gente. Façam exercício, vai melhorar bastante. Beijo. Até o próximo domingo.